apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu quero declarar de antemão que Deus possa falar com vocês e que Deus fale com todos aqueles que forem ouvir esta pregação. Porque de fato e de verdade nós precisamos atentar prudentemente mais para o ensino. Porque Deus precisa abençoado. Deus precisa das ovelhas dele no templo. Deus precisa das ovelhas dele louvando e adorando a ele no templo. Amém? Pode se assentar os abençoados. Eu saúdo a todos com graça e paz e declaro de antemão que os anjos de Deus possam, abençoado, ministrar na sua mente, para que você receba o perfeito entendimento desta ministração nesta noite. Amém? Abram suas Bíblias, abençoados, em Romanos 12, porque hoje eu vou falar com vocês sobre o que é um culto racional. O povo de Deus, eles precisam cultuar a Deus. O povo de Deus precisa receber esta revelação, porque muitos têm deixado de cultuar a Deus, muitos têm ficado nas suas casas, muitos têm deixado o templo de Deus, às vezes por causa desta abençoada internet, que muitos têm usado de modo, às vezes, errado. Nós precisamos cultuar a Deus. Amém? E onde é que nós cultuamos a Deus? Você que está me assistindo agora, aonde é que nós cultuamos a Deus? Onde é que Deus estabeleceu para que o seu povo vá? É o templo dele, é a igreja dele. E nós precisamos, abençoados, saber disso, que Deus, ele está esperando que nós venhamos a cultuá-lo, amém? Não somente aos domingos, mas também nos dias que tem os cultos semanais. Todos acharam? Abriram suas Bíblias em Romanos 12? Então nós vamos saber, nós vamos falar, nós vamos entender, nós vamos receber esta ministração nesta noite, porque nós precisamos cultuar a Deus. E um culto racional. Então, Paulo disse aqui em Romanos 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde é, nesta nova aliança, que nós apresentamos nosso corpo a Deus? No templo, abençoado. Não é ficando na sua casa. Não é ficando no serviço, fazendo hora extra até mais tarde. Aí você perde o culto, você perde o dia de cultuar o Senhor teu Deus. Você não pode deixar o dia de cultuar a Deus. Você tem que estar no templo de Deus, cultuando a Deus. Apresentando o seu corpo, abençoado, sido como sacrifício vivo. Nós não estamos vivos para Deus? Amém? Nós estamos vivos para Deus, então nós precisamos apresentar os nossos corpos vivos a Deus, chegar à casa de Deus e cultuar a Deus, abençoado. E o povo tem deixado isso de lado. Nós, nesta nova aliança, não podemos fazer isso como muitos estão fazendo, como muitos estão deixando. E nós não podemos deixar que o amor de Deus, pastoras, se esfriem. Porque nós temos o amor de Deus derramado em nós, para nós estarmos dentro da casa de Deus. E o principal de tudo, abençoado, você não precisa de Deus na sua vida? Você não precisa da manifestação de Deus na sua vida? Você não precisa orar, você não precisa clamar, você não precisa louvar, você não precisa cantar, você não precisa adorar. Este é o culto racional no qual eu estou falando. Tem como você louvar a Deus na sua casa, abençoado? Em uma manifestação coletiva? Tem como você adorar a Deus? Tem como você dizimar na sua casa?
Você que está me ouvindo agora, abençoado, você precisa sair da sua casa e ir cultuar o Senhor teu Deus no templo. Nós não podemos ficar em casa, abençoados. Se foi instituído por Deus o templo, a igreja, é lá que nós temos que ir. É vir ao ministério. É estar aqui, abençoado, cultuando a Deus. Porque Paulo disse, rogo-vos, irmãos, para você ver, abençoado, que ele está falando com os filhos de Deus. Ele está pedindo aos filhos de Deus, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Graças a Deus que nós somos predestinados, eleitos, abençoados, fomos justificados, estamos vivos para Deus e mortos para o mundo. E vivos para Deus, por isso toda a igreja deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. E é um culto abençoado. Olha a forma que você vai se apresentar a Deus e olha a forma com qual você vai cultuar o Senhor teu Deus. Paulo disse que vocês vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Abençoados, o que é um culto racional? Um culto racional, abençoado, é você vir à casa de Deus, entregar a Deus em obediência, porque quando você vem à casa de Deus, você vai emprestar a Deus um serviço de obediência. Você que trabalha numa empresa, você não presta um serviço para uma empresa? E depois o seu chefe não lhe paga? Porque você prestou a ele, pastora Sandra, um serviço. Não é isso? E como que é para Deus? Para Deus é da mesma forma, abençoado. Nós temos que prestar a Deus um serviço. E qual que é o serviço nosso nesta nova aliança? É chegar na casa de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus, falar com Deus, dizimar, ofertar. Este é o nosso serviço. É um culto racional. Um culto que a sua razão sabe o que está fazendo. É um culto lógico, é um culto que você sente a presença de Deus. É um culto que você recebe a manifestação de Deus. É um culto do mover de Deus. Agora, se você ficar em casa, abençoado, como é que você vai prestar um culto ao Senhor teu Deus? E Paulo falou aqui, em Romanos 12, verso 1, eu quero que você que está na sua casa agora, que você está no seu serviço, que você esteja onde estiver assistindo esse programa agora, nesse momento, veja o que está escrito em Romanos 11, verso 33, 34, 35 e 36. Aí Paulo falou a nós, para que nós apresentemos nosso corpo ao Senhor. Por que que ele falou isso? Porque ele disse assim, olha, para que nós reconhecêssemos, quando você vem na casa do Senhor teu Deus, o que Deus fez por vocês, pastoras e abençoados, gratuitamente. Olha o que Paulo disse. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Para quem? Para Deus. Por isso que nós, nesta nova aliança, devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Porque nós somos salvos pela graça. Amém, ovelhas? Fomos justificados. Nós somos abençoados. Nós temos abençoados todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em nossas vidas. Então você tem sim que sair da sua casa e apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Não existe você ficar na internet recebendo apostolado. Não existe você ficar pela internet. Como é que você vai cultuar a Deus na internet? Através da internet não tem manifestação de Deus. Através da internet não tem mover de Deus.
Apesar que Deus é poderoso para fazer além, eu creio neste Deus, mas eu creio no Deus que estabeleceu o templo dele. Eu creio no Deus que estabeleceu a igreja dele. Senão nós teríamos que fechar a igreja e ir embora. Para que termos a igreja? Para ter a união, para ter a reunião dos amados de Deus. Para todos, em uma só voz, louvar a Deus, adorar a Deus, reconhecer a Deus, dizimar ao Senhor teu Deus, ofertar. Este sim é um culto racional, é um culto completo, é o culto no qual todos os filhos de Deus devem fazer. Tem que oferecer, abençoado. Como eu disse agora nesse instante, se você trabalha numa empresa, você recebe algo desta empresa. E se você vier à casa do Senhor teu Deus, eu tenho certeza que você vai receber algo de Deus também. Posso ouvir um amém? Eu tenho recebido, abençoado. Eu recebi uma cura esses dias maravilhosa. Por que eu recebi essa cura? Porque eu estava em casa, abençoado. Porque eu não venho congregar. Porque eu fico em casa sem fazer nada. Assistindo televisão. Na internet o dia inteiro. Não é isso, abençoado. A internet é um meio de comunicação para você, sim, levar a graça de Deus e o entendimento que você tem recebido no ministério. Aí sim. Mas não é para você, abençoado, ficar na sua casa e deixar de congregar, como Paulo disse que agora é costume de muitos. E alguns, abençoados, estão deixando de congregar por causa de estar na internet. Isso é correto, abençoado, diante de Deus? Não pode, abençoado, não pode. Uma coisa é você estar na sua casa, levando a palavra de Deus, depois que você cultuou o Senhor teu Deus na igreja, aí você vai para a sua casa, e lá você pode pregar a graça. Lá você pode compartilhar do que você foi ensinado. Mas antes, abençoado, Romanos 12, verso 1. Isso tem que entrar dentro da sua mente. Por quê? Pela graça nós somos salvos e Deus fez todas as coisas por nós. Então, qual que é o dever de um cristão verdadeiro, que de fato e de verdade foi cortado pela graça de Deus? É congregar, abençoado. É entender que ele precisa congregar. Ah, mas eu vivo pela fé, pastora. Como que você vive pela fé, abençoado, sem congregar? Isso não existe, ovelha. Você que está me ouvindo agora, você tem que congregar. Desperta, tu que dormes, porque Malaquias 3,18 há uma diferença, abençoado. Há uma diferença entre quem serve a Deus. Jovita, o que é servir a Deus? Se não for estar na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, ouvindo o que Deus tem para você, vindo na casa de Deus buscar a direção de Deus, para você viver uma semana abençoada, debaixo da cobertura angelical. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, abençoado. Os dias estão acelerando. Você não vê que o ano passou tão rápido? E a vinda do Senhor Jesus está mais próximo. Vocês têm que acordar, abençoado. Não fique vivendo de migalhas. Não fique vivendo de migalhas. O que você está fazendo, recebendo algo pela internet? Quem disse que pela internet você tem que cultuar a Deus? Você precisa, abençoado, urgentemente, Romanos 12, verso 1. Vou ler mais uma vez, para que fique tudo, abençoado, entendido entre nós. Para que você não fale, pastor, eu não entendi a sua mensagem. Como não? Romanos, abre a sua Bíblia aí. Romanos 12, verso 1. Você que está me ouvindo agora, pega a sua Bíblia e vai ler Romanos 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos através da internet? Não, abençoado. Não tem como você oferecer o seu corpo para Deus através de uma internet. Em casa ninguém cultua Deus. E isso estão distorcendo. Algumas ovelhas distorcendo isso. Você não pode, abençoado, fazer isso. Como é que você quer provar de Deus a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Como que é que você quer? Ficando em casa?
Isso não existe, abençoado. Definitivamente, isso não está escrito na palavra de Deus. O meio de comunicação para nós hoje, nesta nova aliança, é uma bênção, sim. Para que nós, juntamente com todas as ovelhas da igreja, levem a graça e o apostolado ao mundo. Porque você tem ovelhas que moram em outros lugares de São Paulo, em outras cidades, fora do Brasil, dentro do Brasil, em cidades aí abençoadas. Aqui em São Paulo, nós temos cidades, Rio de Janeiro, nós temos vários lugares. E também para outros pastores, outras ovelhas de outros ministérios, crescerem em graça, que estão longe de nós. Mas você, que tem acesso ao ministério, venha. Vem para a graça, você também é abençoado. Venha receber este perfeito entendimento que Paulo trouxe a nós. Ele disse que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, abençoado, cultuar a Deus é um serviço, é um culto de obediência ao Senhor teu Deus. Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E continuando, abençoado, o verso 2, Paulo disse assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um dia você congregou? Onde está o seu entendimento? Onde está, pastora Sandra? Onde está o entendimento dessas ovelhas que um dia congregaram e não precisam mais congregar, não precisam mais apresentar a Deus? Pastor, será que na tua igreja também tem ovelhas assim? Que deixam de congregar? Que deixam de oferecer a Deus um culto racional? Ovelhas, você está indo contra a palavra de Deus. Você está indo contra o apostolado. Você está indo contra, porque está escrito para nós apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo. Você está cansado? Eu também estou cansado. Você tem alguns problemas? Eu também tenho. Mas é vindo na casa de Deus que Deus se manifesta, que Deus age ao seu favor. E alguns estão em casa comendo migalhas. Enquanto nós, que viemos no ministério, nós comemos os melhores manjares que Deus tem dado a nós. Amém? Então, glória a Deus que você está aqui nesta noite, comendo o melhor de Deus, recebendo esta direção, recebendo e entendendo que você precisa vir à igreja e oferecer a Deus um culto racional. Apresente, abençoado. Seu corpo está cansado? Glória a Deus, abençoado. Vem na igreja que você sai renovado. Você está com problema de saúde? Vem na igreja que você sai curado. Você está com problema financeiro? Oferte ao Senhor teu Deus, dizima ao Senhor teu Deus, que Deus vai multiplicar a tua sementeira. Venha no ministério, venha congregar, abençoado. Venha estar conosco. Venha participar deste mover. Venha trazer a sua carne, o seu corpo ao Senhor teu Deus. E Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Será que você está experimentando, abençoado? Ficando em casa, você está conseguindo experimentar algo de Deus? Eu não acredito, abençoado. Eu não acredito, irmão Cid, eu não acredito, igreja, eu não acredito que uma pessoa fique em casa, que está em casa servindo a Deus. Isso não existe, abençoado. Você precisa urgentemente tomar uma atitude para que Deus faça algo em seu favor, para que você receba de Deus as bênçãos que já estão reservadas, preparadas para você. Venha, abençoado, venha congregar, irmã. Venha, irmão, vem congregar. Pega os seus filhos, porque nós temos que fazer como Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Traga a sua família, abençoado. Vai para o ministério, vai servir a Deus. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque mais tarde, abençoado, ele não vai te dar trabalho. E muitos já estão recebendo muitas dores de cabeça, porque não estão ensinando. Não ensinaram, irmãos, não ensinaram, igreja, os filhos. Mas você, abençoado, que tem a sua casa,
Venha, abençoado. Venha servir a Deus. Posso ouvir um amém? Por que que você deve vir à igreja? Diga, para experimentar qual seja, ou seja, qual é a boa, a agradável, amém? E a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Amém, ovelhas? Então você conseguiu entender que ficando em casa você não vai receber? Você não vai ter, você não vai experimentar, porque Deus tem bênçãos, Deus tem sinais, prodígios, maravilhas. Deus tem muita coisa para nós, abençoado. Você recebe? Agora, abençoado, Paulo falou sobre você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. E também Paulo falou lá em Hebreus 10, 25, que isso, abençoado, acontece e não é para acontecer. Não pode acontecer. Porque se você tem que apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, como é que você não congrega? Como é que você fica em casa? Como é que você não vem à casa do Senhor teu Deus? Responde para você mesmo, abençoado. Se Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, amém? Como é que você não congrega? Ou então você está virando uma pessoa, abençoado, maliciosa. Porque, abençoados, se você vem para a igreja, você tem que sair da sua casa, gastar um tempo pelo caminho, chegar na igreja, adorar a Deus, orar ao Senhor teu Deus, louvar a Deus. E alguns não querem pagar esse suposto preço? E o que Jesus fez por você, abençoado? Não foi nada? O que Jesus te deu na cruz não foi nada? E você ser salvo pela graça de Deus, sem as obras da lei? Então, abençoado, você tem que estar vindo à casa de Deus. Você tem que estar congregando, abençoado. Você precisa congregar. Você precisa ofertar o seu corpo como sacrifício vivo. Como Jesus um dia fez por nós. Nada mais justo, ovelhas, que todos nós saímos da nossa casa e chegamos até o ministério para oferecer a Deus um culto. Agora, tem pessoas que não vêm à igreja. Isso é feio dizer, abençoado. Isso é muito feio dizer. Mas você pode saber de uma coisa. A vida dessa pessoa, cada dia está caminhando para trás. Cada dia. Porque tem pessoas que não vêm ao ministério porque não querem dizimar a Deus e muito menos ofertar a Deus. Eu te faço uma pergunta para você que está me assistindo. Como é que você vai prosperar? Como é que o anjo da prosperidade vai ministrar na sua vida? Se não tem outra maneira. Se não tem outro jeito. Porque Deus dá semente para semear. Amém? Como é que você vai receber semente de Deus se você não semeia? Se você não dizima? Se você não oferta ao Senhor teu Deus? Se você não cultua a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas? Então tem algo de errado, abençoado. Analise a sua vida, se de fato e de verdade você tem prosperado. Porque alguns, abençoados, eles mostram uma vida. Mas quando você vai ver, a verdade é outra. Quando você chega na casa das pessoas, a pessoa mostra uma alegria, uma falsa alegria. A pessoa mostra estar bem, mas é uma falsa imagem. Porque dentro dela, nada está bem. Sabe por quê? Você sabe por quê, ovelha? Porque você está indo contra o que está escrito. E nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Se está escrito para você, para mim, para nós, apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, então você tem que vir à casa de Deus. Você precisa cultuar a Deus. E eu tenho certeza que haverá uma grande e enorme diferença na vida daqueles que servem a Deus, que cultuam a Deus, que vivem uma vida para Deus. E essa vida para Deus, abençoado, não é ir à igreja a cada 3 meses. Isso não existe. Não é ir à igreja a cada 6 meses. Ou viver dizendo, um dia eu vou, uma hora eu vou. Esses estão vivendo uma vida
pobre. Esses vivem uma vida espiritualmente fracassada. Porque não tem como quem serve a Deus, que vive uma vida em excelência, e aquele que fica dentro da sua casa, ter uma vida igual à nossa. Isso não existe. Jamais. Há uma diferença. E eu creio na palavra de Deus. Malaquias disse, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém, ovelhas? Posso ouvir um amém? Então, Hebreus 10, 25. O apóstolo Paulo disse, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Isso nós temos que fazer com amor. Abençoado, você precisa ir para a igreja. Você precisa apresentar o seu corpo. Quando foi? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para a sua irmã. Pergunta para o seu vizinho. Quando foi a última vez que você apresentou o seu corpo ao Senhor como sacrifício? Alguns, que vergonha. Alguns têm meses. Alguns não sabem nem quando foi a última pregação que ele ouviu, abençoado. Alguns estão caminhando para trás porque fazem muito tempo que não oferecem a Deus um louvor, não oferecem a Deus uma adoração, não oferecem a Deus um cântico, não oferecem a Deus uma oferta. Muitos estão, abençoados, muitos estão retrocedendo. Esta é a verdade. Esta é a verdade, abençoado. Muitos estão retrocedendo, quando nós não devemos retroceder. Amém? Mas Paulo está dizendo aqui, abençoado. Hebreus 10, verso 25. Não deixando de nos congregarmos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Se você prestar atenção, abençoado, nós estamos muito mais perto do arrebatamento, muito mais perto da vinda de Jesus do que quando você começou no ministério. Quanto tempo você está em graça? Uns estão em 10 anos, outros 5, outros 14 anos, outros há 20 anos. Então, se você for ver, você já percorreu muito tempo servindo a Deus. E alguns param. Alguns olham para a carne de outro abençoado. Alguns olham para a dificuldade. Abençoado, você não pode, ovelha, olhar para ninguém. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Porque Jesus não foi olhar para as dificuldades. Por tudo quanto Ele caminhou em prol de nós, para te dar a vida eterna, Ele não parou no caminho não, abençoado. Ele não retrocedeu. Ele foi adiante, carregando aquela cruz por você, por mim, por todos nós. Você não pode parar, abençoado. Qual é o evangelho que você está lendo? Qual é a Bíblia que você está lendo? Que diz que você tem que parar, que diz que você tem que retroceder, que diz que você não tem mais que oferecer a Deus um culto racional. Qual é essa Bíblia que você está lendo, abençoado? Acorda, ovelha. Você precisa ofertar ao Senhor teu Deus um culto racional. Você precisa vir à casa do Senhor teu Deus, para que Deus se manifeste na sua vida, para que Deus mostre a você qual é a boa, a agradável vontade dEle para a sua vida. A melhor vontade de Deus está com Ele para a sua vida. Venha para o ministério, abençoado. Saia dessa cama, saia deste quarto, saia desse sofá, abençoado. Deixa de ser preguiçoso, irmão. Deixa de ser preguiçoso e venha servir a Deus. Venha estar com a família da fé. Deus precisa que você oferte a Ele um sacrifício vivo. A sua voz, o seu louvor, as suas ofertas, abençoado. Seus dízimos têm que ser na casa de Deus. Amém, ovelhas? Glória a Deus, abençoado. Nós precisamos urgentemente falar com nossos irmãos. Porque está escrito aqui, Jovita, está escrito aqui, igreja. Olha aqui, verso 25. Como é costume de alguns. Costume de alguns o quê? De não congregar. De não vir à casa de Deus. E o que você vai fazer com esses alguns?
você vai, abençoado, falar com amor. Você vai falar para ele: abençoado, você precisa congregar. Você precisa ofertar a Deus o culto racional. Amém? Você precisa estar indo à casa de Deus, estar indo à igreja. Isso nós podemos, como Paulo disse, admoestar uns aos outros. O que é admoestar? É falar. É exortar com amor. É dizer àquela ovelha: abençoada, abençoado. Vai para a igreja, abençoado. Vai para o ministério. Vai congregar. Vai ofertar a Deus um louvor. Vai salmodiar o Senhor teu Deus. Não fique na sua casa abençoado. Não fique abençoado. Porque nós precisamos, nesta nova aliança, neste novo tempo que nós estamos vivendo, daqui a alguns dias, nós já estaremos em 2013. Veja o que você fez neste ano para Deus. Ah, pastora, neste ano, nossa, eu fiz muitas coisas. Eu louvei a Deus. Eu vim na casa de Deus inúmeras vezes. Eu trabalhei na obra de Deus. Eu ajudei a casa de Deus. Eu fiquei firme e constante na casa de Deus. Mesmo com chuva, com tempestade, com muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu fiquei firme. Este ano de 2012 foi um ano no qual eu vi Deus na minha vida. Mas também, pastoras, tem pessoas que neste ano de 2012 não apareceu no ministério, não veio louvar a Deus, não veio cultuar a Deus. Eu te pergunto, igreja, como será que está a vida de uma pessoa deste tipo? Porque a sua, pelo que eu tenho visto, está prosperando. Você tem saúde, você tem uma família abençoada, você está cada dia mais recebendo entendimento, sabedoria. Você está andando no mover de Deus. Posso ouvir um amém? Você está acompanhando o mover de Deus. Nós tivemos aqui a igreja do apóstolo Paulo César. Tivemos a igreja do pastor Márcio. Isso foi o mês de novembro. Afora o que nós tivemos nos outros meses. E você, ovelha, onde é que você está? Onde é que você estava? Nós temos aqui aos sábados, o último sábado de cada mês, um filme profético. Qual o filme que você está assistindo na sua casa? Vem para a igreja, abençoada. Venha assistir, venha ver Deus falar com você. Venha para a igreja. É aqui que você ouve a direção de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Então, abençoados, para nós terminarmos esta ministração, o salmista Davi também disse a respeito de você vir à casa do Senhor teu Deus. Abram suas Bíblias em Salmo 50. Diga pela fé: eu preciso apresentar ao meu Deus o meu corpo como sacrifício vivo. Abba, Pai, glória a Deus, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por este ano de 2012, que grandes coisas fez o Senhor por nós, Pai. Grandes milagres, grandes manifestações, grandes bênçãos o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida das ovelhas que têm participado deste mover. Amém? Salmo 50, verso 14. O homem de Deus, Davi, ele disse assim, olha: oferece a Deus sacrifícios de louvor. Amém? Oferece a Deus. Então o que você tem que fazer, abençoado? Oferecer a Deus. Oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Paga ao Altíssimo. Ué, pastor, eu nem estou sabendo, eu estou devendo a Deus? A alguns, a dívida, abençoado Cid, está grande. Você que faz 6 meses que não aparece no ministério, você que faz 3 meses, você que faz 1 ano, como você acha que está a sua dívida com Deus? Como que você acha que está a sua dívida? Porque Davi disse: paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, o que você deve a Deus é louvor. O que você deve a Deus é adoração. O que você deve a Deus? Honrar a Ele. O que
que você deve a Deus? O seu culto racional, abençoado. É isso que você deve a Deus, que muitos não estão fazendo. Muitos deixaram de cultuar a Deus. Você precisa, abençoado, pagar ao Senhor teu Deus os seus votos. Está escrito, e se estiver escrito, eu creio. Você sabe por quê, abençoado? Olha o verso 15. Se você invocar ao Senhor teu Deus, preste atenção. Se você invocar o Senhor teu Deus no dia da angústia, o que que Deus faz? Ele te livra. E depois? E depois? Você vai lá, invoca a Deus, porque você está precisando de um milagre, você está precisando de uma bênção, você está precisando de uma cura, você está precisando que Deus multiplique a sua sementeira, você está precisando que Deus age na sua família, você está precisando que Deus faça um mover na sua empresa. Aí Deus vai lá e age. Porque no dia da angústia, abençoado, da angústia, se você for falar de angústia, de problemas, tem uma lista muito grande que os filhos de Deus sofrem. Aí na hora da situação adversa, todos os filhos de Deus recorrem a quem? A Deus. Até mesmo os filhos que não congregam. Esses são os piores. Esses são os piores. Porque eles invocam a Deus. E Deus, na sua maravilhosa e grandeza, bondade, vai lá, como está escrito aqui, olha. Vai lá e livra o seu filho. Vai lá e dá a prosperidade. Vai lá e cura. Mas só que não termina aqui não, abençoado. Você sabe o que está escrito? Põe seus olhos no verso 14, no finzinho do verso 14. Porque depois que você invocar o Senhor no dia da angústia, Ele vai te livrar. Aí, Deus fala através da boca de Davi assim, ó. E tu me glorificarás. Cadê os que estão glorificando a Deus? Cadê aqueles que estão agradecendo a Deus? Ele disse que no dia da angústia, você vai clamar a Ele e Ele vai te livrar. Mas depois, abençoado, você tem que vir à casa de Deus, servir a Deus, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus e glorificar a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Posso ouvir um amém, igreja? É assim, abençoado. Então, nós devemos oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor. Amém? Pagar ao Altíssimo os nossos votos. Amém, ovelhas? Invocar a Deus no dia da angústia e Ele vai te livrar. Com certeza Deus faz isso, porque Deus é um Deus de bondade. Deus é maravilhoso. E Ele faz muito mais além do que nós pedimos para Deus. E muitos não voltam. E muitos não vêm na casa de Deus para glorificar o nome dEle. Então eu estou aqui nesta noite, abençoada ovelha de Deus, para te dizer, você precisa apresentar a Deus o seu culto racional. E sabe onde é? É no ministério que você fala que você faz parte dele. De boca, para Deus isso não existe, abençoado. Falar que você é do Ministério Graça e Apostolado, eu sou do Ministério UMGA. Sou do Ministério Graça e Apostolado. Eu sou ovelha lá do Ministério Graça e Apostolado. Do apóstolo Marcos Gomes. Isso. Mas quanto tempo faz que eu não te vejo no ministério? Quanto tempo faz que você não vem cultuar o Senhor teu Deus? Não tem coisa errada na sua vida, abençoado? Você não pode, ovelha. Você precisa. Então, renove o seu voto com Deus. Comece 2013 servindo a Deus. Venha, abençoado. Antes de encerrar o ano, venha e faça um voto com Deus em servir a Deus em 2013. Fala para o Senhor teu Deus, Senhor, este ano de 2013, eu vou, Senhor, apresentar o meu corpo como sacrifício vivo a Ti, Pai. Todos os dias da minha vida, enquanto vida o Senhor me der, eu vou estar, Senhor, Te glorificando, Te exaltando, Te honrando, Te reconhecendo na minha vida, na vida da minha família, no meu serviço. Vamos fazer esse voto com Deus, abençoado. Vamos ver
Deus manifestar na sua vida em 2013? Porque para muitos, abençoado, 2012, Deus não se manifestou. Ah, por que será, apóstolo, que Deus não manifestou na vida de algumas ovelhas neste ano que está encerrando? Porque simplesmente as ovelhas deixaram de congregar. Simplesmente as ovelhas tomaram outro rumo nas suas vidas. Rumo esse, direção essa, que não parte do apostolado. Que eu gostaria de saber como que essas pessoas estão vivendo sem a direção do apostolado. Amém, ovelhas? E para nós terminarmos, então, olha, abençoados, se tem algo que eu quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aqui na igreja, é loucura você não servir a Deus. Não tem lógica perante esta palavra que eu estou lendo, perante a palavra de Deus, não tem lógica. Não existe lógica, é ilógico, não tem lógica, é loucura você não servir a Deus. Por tudo que Deus já fez na sua vida, pelos livramentos, pelas curas, pela prosperidade, pela união da sua família. É loucura, abençoado, você não servir a Deus. E Deus vai requerer isso de você. Claro que vai. Porque se Ele está dizendo, apóstolo, para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, e você não vem? Como que deve estar vivendo então? Então, abençoado, não tem lógica você não apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. E para nós terminarmos, abençoado, sabe como que você tem que querer as coisas de Deus? Sabe como? Tem um homem na palavra de Deus que falou sobre isso. Abra sua Bíblia. E ele não recebeu a revelação da graça, não. Mas ele recebeu uma revelação que você precisa ouvir nesta noite. Amém? Você que está em casa, você precisa ouvir esta revelação. 1 Pedro 2. Abram suas Bíblias em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, verso 2. 1 Pedro 2, verso 2. Como é que você tem que se apresentar a Deus? Como é que você tem que se apresentar a Deus? Eu sou mãe, tem muitas mães aqui dentro. E você vai entender quando eu ler 1 Pedro 2, verso 2. Como é que você tem que se apresentar a Deus? 1 Pedro 2, 2, porque Paulo disse que você tem que apresentar o vosso corpo como um culto racional. Você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Isto é o culto racional, é você vir à igreja e apresentar a Ele o seu corpo como um sacrifício vivo. Isso se chama culto racional. Agora, aqui em 1 Pedro 2, 2, Pedro disse assim, olha. Desejai, ou seja, você tem que sempre desejar. Amém? Ele disse, desejar ardentemente como menino recém-nascido. Mães, por favor, em nome de Jesus, o que um recém-nascido deseja? O puro leite que sai de você. Você que é mãe, você que tem um filho, o que seu filho recém-nascido deseja? O que um filho recém-nascido deseja de uma mãe? Mas claro que isso, abençoados, é impossível. Assim, você deve desejar apresentar ao Senhor teu Deus o sacrifício vivo dentro da casa de Deus. Assim Deus espera de você, como uma criança deseja o leite da mãe. Assim, Deus deseja que você apresente a Ele um culto racional abençoado. Entenda isso de uma vez por todas. Você que é mãe, se o seu filho deseja de você o leite, assim Deus
espera também de você um culto racional a Ele. Amém, ovelhas? Vamos aplaudir ao Senhor, ovelhas. E Pedro continua dizendo: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, ou seja, para o entendimento. Todos nós precisamos vir à casa de Deus, ofertar ao Senhor nosso Deus um culto racional e crescermos neste entendimento. Amém? É assim que Deus quer de você. É isso que Deus deseja de você, abençoado. Deus não quer que você fique em casa. Deus não quer que você fique... Não existe você buscar a Deus na sua casa. Eu comecei falando que Deus instituiu a igreja. Tanto é que Jeremias disse, Deus falou através da boca de Jeremias: desce a casa do oleiro. Onde que as ovelhas têm que ir? A casa de Deus. Desce, vai. Sai da sua casa, abençoado. Vai à casa de Deus. Que lá Deus vai fazer você ouvir a direção para a sua vida. Então você tem que sair da sua casa. Desce, vai à casa do oleiro. Vai à casa de Deus. Vai ouvir o profeta. Vai ouvir a direção de Deus para a sua vida. E chegando na casa de Deus, você vai apresentar o seu corpo ao Senhor teu Deus, como sacrifício vivo, louvar a Deus, honrar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado, dizimar, ofertar e depois receber a revelação para você viver a sua vida. Amém, abençoados? Então nós vamos terminar agradecendo a Deus. Eu peço que a igreja fique de pé e nós vamos orar, abençoado. Vamos orar, porque eu preciso muito, abençoado, que as ovelhas de Deus que estão nas suas casas entendam isso. Nós vamos entrar agora em 2013. Deus precisa de você, abençoado. Deus precisa ser honrado, ser louvado pela sua boca. Deus precisa, abençoada, que você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Deus precisa, abençoado. Nós precisamos, abençoado, dar a Deus o que é de Deus. Nós precisamos. Acorda, abençoada. Acorda, filho de Deus. Vai para o ministério. O ministério que você congrega. O ministério para o MGA. Aonde quer que você vá, seja o ministério A, B, C ou D, vai para o ministério, abençoado, vai para a igreja, vai apresentar o seu corpo ao Senhor teu Deus. É isso que Deus quer nesta nova aliança, que você apresente ao Senhor teu Deus o seu corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional a Deus. Deus, eu declaro de antemão, Senhor, eu creio, por isso eu falo, Pai, que esta mulher, este homem que está me ouvindo neste momento, Pai, receba esta manifestação, que os anjos de Deus ministrem agora na sua vida este perfeito entendimento para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba a graça de Deus na sua vida, receba este perfeito entendimento na sua vida agora, ovelha. Desce à casa do oleiro, vai falar com Deus, vai ouvir o que Deus tem para você, abençoado. E 2013 será um ano de muitas conquistas, será um ano maravilhoso, um ano de muita prosperidade. Vai à casa do oleiro ouvir o que Deus tem para você nesta nova aliança. E para a glória de Deus, abençoado, eu declaro, acesse o nosso site www.graciaapostolado.com. Lá você vai receber as grandezas de Deus, a verdade como ela é, a genuína graça de Deus, através do nosso apóstolo Marcos Gomes. Amém? Assim eu declaro em sua vida e desejo a todos vocês graça e paz, que os anjos de Deus continuem a ministrar sobre a sua vida. Amém? Eu estava ouvindo a pastora Sueli fazer a pregação e o Espírito Santo falou algo comigo. E eu quero, para a glória de Deus, fechar
esta ministração da pastora Sueli com chave de ouro. Principalmente a você que me assiste agora e que assistiu a pastora Sueli pregando. Jeremias 2,13. A pastora Sueli pregando e Deus falando comigo. Jeremias 2,13. Deus disse: o meu povo fez duas maldades. A primeira maldade: a mim me deixaram. É Deus falando. Você que deixou a Deus. Você deixou de congregar. Conhece a Bíblia, conhece o pastor, conhece a pastora, conhece a Bíblia de A a Z, mas deixou de congregar, deixou de ofertar a Deus, deixou de louvar a Deus, deixou de prestar o seu culto a Deus. Então, o Espírito Santo mandou vir fechar essa mensagem com chave de ouro. Jeremias 2,13, palavra de Deus, não é minha. Deus disse: o meu povo cometeu duas maldades. Talvez é você que cometeu essa maldade que Deus está falando. O meu povo cometeu duas maldades. Jeremias 2,13. A primeira maldade: a mim me deixaram, diz o Senhor. A segunda maldade: e cavaram cisternas que não retêm as águas. Quer dizer, às vezes fica assistindo pela internet, né? Na verdade, a internet é para quem não conhece a graça. Não é para você que é da igreja. Não é para você que já conhece a graça. A internet é para quem não conhece a graça, para quem nunca ouviu a palavra de Deus. Você que conhece tem que congregar. Então, de repente, Deus está te dizendo: o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram e começaram a cavar cisterna que não retém as águas. Pode ver que a sua vida não retém mais nada. Você ouve, você lê, mas não tem mais nenhuma vida. Não tem novidade de vida. É só uma mera religião. Um conhecimento humano, uma sabedoria humana. Mas lembre-se que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Jeremias 2,13. Pense nisso. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.